Oi, crianças! Oi, crianças, mais uma escola dominical que se reinicia. E eu vou fazer uma oração para começar a escola dominical. Senhor Jesus, quero te agradecer por essa escola dominical, todas as crianças e adultos que estejam assistindo essa escola dominical estejam sendo abençoados pelo Senhor. Você também abençoe eles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Joel 2:13. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciões, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até que os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Começamos a nossa leitura bíblica. Lemos aí, ouvimos, né? Joel 2, 13 e 16. Rasguem o coração e não as vestes. O Raul tá aqui, ó, quase arrancando as tripas fora de nervoso de eu falar rasguem o coração. Não é pegar o coração assim e rasgar com a unha, não. É ser sincero diante de Deus, por aquelas verdades, aqueles medos, aquelas coisas erradas que a gente faz que a gente não quer contar pra ninguém. Isso que é rasgar o coração, é se colocar com verdade diante de Deus. E era pra qualquer um? Era para todo mundo, idoso, criança, recém-casado, homem, mulher, todos, era para estar diante do Senhor. Mas tem o versículo 23, que vai ser lido agora. Vamos ver o que é que ele diz. O que é para a gente fazer? Viver na presença do Senhor e o que é que vai acontecer. Vamos lá, vamos ouvir. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Joel 2:23. Alegre-se, regozijem-se, é isso que o Senhor quer. E a alegria dele é o quê? É a nossa força. Vamos cantar isso? Levanta do sofá e vamos cantar para louvar o nome do Senhor, porque a alegria dele é a nossa força. Vamos lá. Odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes.
Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Amós foi um profeta do campo. Ele era pastor de ovelhas, do gado, e ele era coletor de figo silvestre. Uma pessoa simples, e foi chamada por Deus para falar numa época de gente, cheia da grana lá em Israel. As pessoas tinham riqueza naquela época, as coisas pareciam estar tão bem. Elas viam as suas riquezas, tudo aquilo que elas possuíam, como uma bênção do Senhor. Mas Amós veio para denunciar a injustiça social, a desonestidade, a corrupção. Foi isso que Amós veio falar. Até o sacerdote lá de Betel, que chama Amazias, ele fala, não vem aqui falar isso aqui não, vai para lá, porque estava falando contra o rei. Fala que não era para ele profetizar esse tipo de coisa no templo do rei, no reino do rei. Então, tipo assim, enquanto o rei estava bem, o povo estava ali tranquilo, não era para vir falar de nada de ruim que ia vir acontecer. Amós, então, denunciou essa injustiça social, esses erros que estavam havendo, né? A balança enganosa, as pessoas que iam tomar as decisões, assim, os juízes, estavam sendo corrompidos, né? Os pobres estavam sofrendo com aquela desonestidade de quem tinha que cuidar deles. Uma coisa interessante que tem aqui lembra do meu livro da semana passada? Olha ele aqui, ó. Ele pregou no mesmo tempo de Amós e Oséias. Eles foram contemporâneos. E olha lá o que fala. Amós, a mensagem de Amós e de Oséias se completavam. Amós clamava pela justiça e pela retidão, enquanto Oséias ressaltava o amor, a graça e a misericórdia divinas. Amós proclama a seriedade, a severidade de Deus. Por isso seu ministério foi curto, mas intenso. Agora Oséias anunciava a bondade divina. Então seu ministério foi longo e bem paciente. Olha lá como é que a gente pode ver isso aí, o juízo, a justiça de Deus, como dizer assim, é curto e grosso. Vem e bota fim no negócio. É severo e é rápido. Rápido e acaba logo. Mas a bondade de Deus, que é representada lá no livro de Oséias, ela vai paciente, longânima, né? Vai por muito tempo, né? Vamos aproveitar que hoje essa bondade, essa paciência de Deus ainda está disponível. Porque tem um textinho aqui, ó, que a gente também, eu acho que eu não pedi para ninguém ler esse um aqui, pra gente não se estender demais, mas eu vou ler para vocês. Ó, Amós 8, versículo 11. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei a fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Então vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Jesus
briga de irmãos. Na sua casa tem? Na minha tem. Aqui também tem. Na minha, quando criança, lá em casa, na minha mãe, tinha briga de irmãos. E aqui também na minha casa tem. Em todo lugar tem. Mas agora nós vamos, tomar um puxão de orelha. O que é o livro de Obadias? É a briga entre entre Esaú e Jacó. Quando fala Edom, lá atrás em Gênesis o nome de Esaú foi mudado para Edom. Então aí vem os edonitas, edomitas, né? Vem uma variação de povo aí, descendente de Esaú. E essa briga entre esses irmãos, quanta coisa ruim aconteceu, né? A gente já leu a história de Esaú e de Jacó, e o livro de Obadias vem simplesmente para dizer que aquilo não podia ter acontecido. E por que aconteceu? Por conta dessa briga entre os dois irmãos, que gerou rivalidade entre toda a sua descendência. Edom não permitiu que Israel passasse por suas terras quando estava indo para Canaã. Impediu o acesso do irmão àquela bênção, né? Quando eles foram atacados por inimigos, Edom riu daquilo, ajudou a fazer mal para aquele irmão, que era Israel, que era Jacó. E o livro de Obadias veio aí narrando a destruição desse povo. Não existe mais esse povo. Deus extinguiu esse povo da terra. E um dos últimos confrontos que fala no meu livro aqui é que um encontro aí, um conflito que teve entre esses dois povos. Eu não sabia disso, é que o rei Herodes era da descendência de Esaú e Jesus, né, da descendência de Israel. Então, o conflito lá, lembra que o rei Herodes ficou com medo de que estava vindo um outro rei? Ele achava que ia tirar o lugar dele como rei. Ele não entendia que era um rei supremo, acima de todos os reinos. Mas ele teve esse confronto aí, né, de mais um edomita e um israelita. A briga ainda continuava entre a família de Esaú e de Jacó. Então, vamos ouvir a leitura desses dois próximos versículos para a gente entender qual tem que ser a nossa postura. Vamos ouvir. Obadias, verso 12. Você não devia ter olhado com satisfação o dia de desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Obadias 15. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou ressairá sobre você. Obadias 15. Entendeu a leitura? É como se Deus estivesse dizendo: por que você disse bem feito aquele dia para o teu irmão? Agora, aquilo que você fez vai recair sobre você. Pesado isso, não é? Então pense bem, não seja orgulhoso, não queira só para você a bênção, não queira descontar as coisas no seu irmão. Ajude ele a conquistar aquilo que ele precisa, ajude ele a ser abençoado para ele chegar no destino dele, né? Vamos ter, por exemplo, aí então essa vida aí de Esaú e Jacó. E finalizando, Jonas, todo mundo conhece a história de Jonas, né? O profeta, que fugiu para Tarsis ao invés de ir para Nínive. Mas a gente aprende com a história de Jonas o quê? Que quando ele desobedeceu, ele colocou vidas em risco naquele barco, que eles poderiam ter todos morrido por conta da tempestade. Mas quando ele obedeceu a Deus, ele salvou mais de 120 mil pessoas, que eram as pessoas de Nínive. Então, no lugar da desobediência, a gente só leva pessoas para a morte. Mas no lugar da obediência, uma coisinha que a gente faz
Deus pode restaurar e salvar muitas vidas. Então, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Deus sabia que Jonas estava no porão? Sabia. Deus sabia que Jonas estava indo para Tarsis? Sabia. Deus sabia todas as coisas e sabe até hoje. Ele sabe aquilo que você pensa de errado, ele sabe aquilo que você faz quando você está sozinho, mas ele oferece o perdão. Se você voltar para o centro da vontade de Deus e obedecer, ele traz restauração. Nós vamos cantar 2 músicas. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus e vamos aprender uma música de Jonas, tá? Levanta do sofá. Eu sei que eu já falei demais, então você sentou, né? Então agora você levanta e canta para louvar o nome do Senhor. Vamos lá. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar, não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca com amor. Seu poder é mais forte, vence todo mal. Jesus é meu amigo sem igual. Alá, Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Ele desceu no porão do navio, tum, 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 tum. Lá se deitou e dormiu tão tranquilo. E uma tempestade forte começou. Mesmo assim o pregador já não acordou. Fizeram o quê? Jogaram Jonas no mar. Um grande peixe engoliu. E Jonas virando na barriga dele, percebeu que não obedecer só dá nisso. Jogaram Jonas no mar. Um grande peixe engoliu. E Jonas virando na barriga do bicho, percebeu que não obedecer só dá
o Senhor ensinar a gente e também boas coisas. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor ensine a gente a tua palavra e também eu quero que o Senhor ajude a gente a conviver em paz com nossos irmãos. E eu quero entregar o nosso louvor e perdoar os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora vamos sentar, bem quietinhos ficar. Vamos prestar atenção, dar asas à imaginação, porque agora é hora da história. Agora é hora da história. Hora da história já vai começar. Bom dia, criançada, tudo bem? Hoje a nossa história é sobre o rei Salomão. E essa história, ela tá na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 1, versículo 32, ao capítulo 10, versículo 13. E vocês aí, cada criancinha que tá aqui me assistindo, vocês já pensaram, já brincaram, gostariam de ser reis ou rainhas? Eu tenho que confessar que quando eu era mais nova, eu adorava brincar que eu era uma princesa. Isso mesmo. Quem nunca, né? Pois é. E vocês já pararam para pensar que sendo reis ou rainhas, vocês iam morar em lindos palácios, aqueles castelos enormes, e vocês iam ter muitos e muitos servos. E vocês iam poder ganhar tudo o que quisessem, pois vocês iam ter muita riqueza. E o mais legal de ser rei ou rainha que eu acho, sabe o que é, ó? Usar uma coroa. Olha que linda essa minha coroa. Eu vou colocar ela aqui, ó. Olha que legal que ficou essa coroa em mim, né? E agora eu me tornei a princesa Tamai e eu vou contar pra vocês a história de Salomão. E aí, parando pra pensar um pouquinho antes de falar dessa história. A gente sempre quis ser rei e rainha, né? Olha, acabei de mostrar pra vocês. Mas vocês já pararam pra pensar como que é difícil ser rei? Um rei, ele deve cuidar de todas as pessoas do país inteiro. Ele deve ser muito sábio, muito inteligente para poder resolver todos os problemas que acontecem no país que ele mora. Caso contrário, a gente não ia conseguir ser um bom rei ou uma boa rainha. E Salomão, ele achava muito difícil ser rei. Mas quem era Salomão? Alguém aí dá um palpite? Salomão, ele era um dos filhos do rei Davi, que quando ficou velho e doente, escolheu Salomão para ficar em seu lugar, como rei de Israel, isso mesmo. E Davi deu um conselho muito importante para Salomão. Ele disse assim: seja corajoso, faça aquilo que Deus mandar, obedeça todas as suas leis e mandamentos. E certa noite, quando Salomão estava dormindo, e ele lá, ó, tirando seu cochilo lá, o seu sono, Deus falou com ele através de um sonho. E Deus disse a Salomão que ele poderia pedir qualquer coisa, riqueza, terras, castelos. E adivinhem o que Salomão escolheu? Salomão escolheu sabedoria. Ele queria tanto ser um bom rei que pediu um coração sábio. E o Senhor respondeu a Salomão que ele havia feito uma boa escolha, que o tornaria sábio e inteligente, como nunca homem algum tinha sido até aquele dia. E por ter feito uma escolha tão boa, Deus também fez de Salomão um rei muito rico, forte e poderoso. E vocês sabem o que é sabedoria? Sabedoria é ter inteligência para escolher a coisa certa. É entender a palavra de Deus e andar, ó, conforme ela ensina. E aí Salomão se tornou um rei muito sábio. E depois de passado
um bom tempo, chegou o grande dia em que Salomão iria usar a sabedoria dada por Deus. Salomão estava lá em seu palácio, seu grande e enorme palácio, quando entraram duas mulheres e elas estavam brigando por conta de um bebê e elas discutiam de um lado e uma discutia do outro. Então, os seus servos ali de Salomão contaram o que tinha acontecido. Então, Salomão escutou atentamente qual era a história dessas duas mulheres que estavam brigando. As duas mulheres, elas moravam juntas e cada uma tinha um bebê. Até que, certa noite, uma dessas mulheres acordou e percebeu que o seu bebê havia morrido. Então, ela quis dar uma desperta. Ela foi até a outra mulher que estava dormindo e trocou as crianças. Ela colocou o seu filho que estava morto nos braços da outra mulher e pegou o bebê que estava vivo para ela. Quando a mulher que estava dormindo acordou, ela percebeu que a criança que estava morta não era a sua. Então elas começaram a brigar e brigavam porque o bebê que estava vivo era de uma, mas a outra queria o bebê para ela e nessa briga toda elas foram parar lá na onde? Lá no castelo. Elas foram levadas até o rei Salomão para que ele pudesse resolver esse problema. Assim que contaram toda essa história para o rei Salomão, ele não conseguia saber quem estava falando a verdade. Então, com a sabedoria que Deus deu para ele resolveu fazer um teste com as mulheres. E quem sabe o que Salomão fez? Salomão chamou um soldado e ordenou ao soldado que pegasse uma espada e cortasse o bebê ao meio e desse uma parte do bebê para uma mãe e a outra parte para quem? Para outra mãe. Meu Deus, cortar um bebê no meio! Mas vocês acham que Salomão queria machucar a criança? Não. Salomão, ele foi muito sábio quando ele pediu para o soldado fazer isso. E aí, depois que ele disse isso ao soldado, o que aconteceu? Uma das mães respondeu assim: pode cortar logo essa criança, dá mesmo um lado para ela e o outro lado para mim. Mas a verdadeira mãe disse assim: por favor, Senhor, não mate o meu filho, entregue a esta mulher. Salomão, então, pôde perceber qual mãe estava falando a verdade. Era aquela que amava tanto seu filho que teria coragem de dar ele a outra pessoa para que ele não morresse. Assim, Salomão entregou o filho à mãe verdadeira. E o que nós podemos concluir dessa história que eu acabei de contar para vocês? Que sabedoria é uma coisa muito importante para se pedir a Deus. E a verdadeira sabedoria é entender a palavra de Deus e andar de acordo com o que ela ensina. E é isso que a gente tem que tirar para nossa vida. A gente tem que ter sabedoria para lidar com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, você briga com o seu irmão por causa de brinquedo? Tá errado. Você tem que ter sabedoria para poder dividir com ele a brincadeira. Certo? Vamos então. E aí tem muitas e outras coisas que acontecem no nosso dia a dia que a gente tem que aprender como lidar. A gente tem que aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, certo? Vamos fazer uma oração então? Vamos fechar os nossos olhos, todo mundo, e pedir para Deus nos dar muita sabedoria para que a gente possa resolver todos os nossos problemas e tudo que acontece no nosso dia a dia. Vamos fechar o olhinho então? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por esse dia, Senhor. Muito obrigado por estarmos juntos mais um domingo, ó Pai, escutando da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada professor e por cada aluno que está aqui, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos dando muita sabedoria, ó Pai, para que nós possamos ser sábios para resolver todos os problemas que acontecem à nossa volta, ó Pai. Que nós possamos, com sabedoria, aprender a cuidar do nosso irmão que está ao nosso lado, a não brigar com o nosso irmão, a não responder os nossos pais, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por estar conosco
todos esses dias, ó Pai. E eu quero te pedir, Senhor, com muito carinho, Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada criança que está nos assistindo hoje, Senhor. Esteja, Senhor, ao nosso lado todos os dias dessa semana que está se iniciando, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aniversariantes da semana. Temos uma aniversariante, a Laira, filha da Rose. Parabéns, Laira, que Deus continue abençoando você e que os seus sonhos venham se realizar de acordo com a vontade de Deus. Vamos cantar parabéns para Laira e orar por ela. Senhor Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, pela vida da Laira. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem guardado a vida dela, tem dado saúde, tem guardado a sua família. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem estabelecido a Laira aqui nessa terra. Senhor, nós pedimos, ó Deus, que ela possa sonhar os teus sonhos e andar nos teus caminhos. Ó Pai, como lemos a semana passada em Oséias, que os caminhos retos do Senhor sejam os caminhos da Laira e que ela não venha a tropeçar. Mas ainda, ó Deus, se vier a tropeçar, continuamos firmes na Tua palavra de que o Senhor nos segura pela mão, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos firma os passos, ó Pai. E é isso que nós pedimos sobre a vida dela. Que o Senhor possa trazer, Senhor, suprimento a cada necessidade dela, Senhor, e possa trazer, Senhor, a Tua vontade sobre o seu coração. Em o nome de Jesus, Senhor, rogamos as bênçãos do Senhor sobre ela e a sua casa. Te agradecemos por mais um ano de vida. Em nome de Jesus, amém. Finalizamos, então, mais uma escola dominical. Hoje foi compridinho aí, né? Porque a gente leu Joel, Amós, Obadias e Jonas. 4 livros. E eu gosto de falar, né? Vocês já sabem que eu empolgo com a leitura bíblica, né? Mas graças a Deus, porque a gente tem a palavra e a gente pode ler e estudar essa palavra. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua semana, que vocês sejam guardados pelo Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus e terminando a nossa escola dominical? Feche os seus olhos aí. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, por esse tempo de louvor ao teu nome, de aprendizado, ó Deus, da tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos num tempo onde a tua palavra está. Nós não precisamos correr atrás dela para encontrar, Pai, mas nós podemos nos alimentar e saciar a nossa sede através da leitura da tua palavra. Que o Senhor possa receber, Senhor, o nosso louvor como gratidão, Senhor, ao cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado, Deus. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para entendermos a tua voz, para entendermos os teus chamados, para entendermos, ó Pai, aquele desvio que fizemos do caminho reto. Coloca os nossos pés no caminho reto. Nos ajuda a nos mantermos obedientes. Não nos deixa sair da tua rota como Jonas quis fazer, mas nos acolhe de volta, nos traz de volta, nos chama de volta, para que sejamos salvos e um dia estejamos no céu, eternamente com o Senhor. Louvado seja o teu nome, abençoa as nossas vidas para que sejamos bênçãos na vida dos nossos irmãos, de toda a nossa cidade e onde quer que estejamos. Coloca, Senhor, os teus anjos ao nosso redor, guarda a nossa semana, guarda, Senhor, a nossa cidade, nossa igreja, nossos líderes, ó Pai, que o Senhor possa vir mesmo derramar as tuas bênçãos sobre cada um. Perdoa os nossos pecados e em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Boa semana!